Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Quando eu tinha 19 anos, morri devido a uma reação alérgica a um medicamento que me fez sufocar até a morte. Enquanto estava deitado na cama, comecei a sentir uma força me puxando do topo da cabeça até me separar completamente do meu corpo. Fora do meu corpo, não senti mais dor ou desconforto, nem senti ímpeto para respirar. Comecei a viajar muito rapidamente e então tomei consciência de estar viajando através de um portal junto com muitos outros. Naquele portal, parecia que eu estava em uma sala de espera mal iluminada e observei com curiosidade a chegada de várias pessoas. Entre essas pessoas estavam 3 adolescentes rudes que morreram em um acidente de carro em que estavam embriagados, e uma mulher falante que parecia ter cerca de 50 anos. Quando aquela mulher percebeu que eu a observava, começou a se aproximar de mim, aproveitando a oportunidade para conversar comigo. A mulher falou muito e principalmente sobre a pessoa que ela foi durante sua vida. Ela me contou o quanto estava orgulhosa de seu corpo, como ela cuidava bem de si mesma e como ela já foi linda e atraente, antes de começar a desfilar seu corpo na minha frente. Ao observar sua forma, ficou evidente o quão importante sua aparência externa era para ela, e sua aparência e comportamento artificial transmitiam o quão superficialmente focada ela teria sido durante sua vida. Não sei como soube, mas de alguma forma me foi comunicado que ela morreu de câncer. A mulher continuou falando e, cansado de sua conversa, decidi seguir em frente. Observei vários outros aparecerem no portal, e essas pessoas pareciam pessoas comuns, pessoas que não eram nem particularmente boas nem más. Fiquei surpreso quando me foi comunicado que aquelas pessoas ao meu redor eram pessoas que haviam morrido recentemente porque naquela zona tudo e todos pareciam tão reais à minha percepção quanto pareciam ao percebê-los através do corpo físico. Ao observar as diversas pessoas ao meu redor, fui abordado por uma jovem que tinha lindos olhos verdes e cabelos ruivos. Aquela mulher começou a me contar sobre si mesma e me explicou que havia morrido afogada. Enquanto ela falava sobre sua morte, pude ver e vivenciar um pouco do que ela viu e experimentou no momento de sua morte, e a incongruência entre sua explicação dos acontecimentos e o que realmente aconteceu ficou evidente para mim. Diga isso a eles. Diga isso a eles, ela ordenou enquanto falava, esperando que eu transmitisse suas mensagens aos seus entes queridos que ainda estão entre os vivos. Eu educadamente ouvi enquanto ela descrevia a pessoa que ela já foi, e ela descreveu o que ela gostava e o que não gostava. Entre outras coisas, ela me pediu para transmitir aos seus entes queridos que ela era uma pessoa que adorava cantar. Sem avisar, ela começou a cantar uma música com a voz mais bela e cativante, fazendo com que as pessoas ao seu redor se maravilhassem com seu talento vocal e com a graça e agilidade com que ela se movia. Após a sua interpretação improvisada, a jovem explicou-me como se arrependia de não ter suportado corajosamente as suas dificuldades e como teria sido melhor ter ficado na Terra para trabalhar em si mesma e continuar a aprender. Lembro-me de estar entre outras pessoas em uma área grande e bem iluminada, onde muitas pessoas estavam reunidas. Naquela área, observei pequenos grupos começarem a se formar à medida que as pessoas gravitavam em torno daqueles com quem se sentiam mais à vontade. A área estava repleta de conversas quando um homem com uma presença única entrou. O homem emanava uma energia positiva e equilibrada, e eu sabia que poderia confiar nele para me dizer onde eu estava e por que motivo estávamos reunidos naquela área. Ao me aproximar dele, recebi a comunicação de que ele era uma espécie de professor ou guia do grupo de pessoas reunidas. Quando seu olhar encontrou o meu, recebi a informação de que se tratava de um caminhoneiro que morreu quando seu veículo colidiu com outro. Não sou um homem perfeito, mas durante a minha vida dominei a humildade, disse ele. Ele também comunicou que estava lá para ensinar ao grupo a importância da humildade porque aquelas pessoas tinham sido egocêntricas a ponto de bloquear a sua visão e progresso durante as suas vidas terrenas. Essas pessoas bloquearam a aprendizagem de lições vitais e abortaram prematuramente as suas vidas, seja involuntariamente, em alguns casos, ou devido à sua imprudência ou miopia.
Algumas dessas pessoas expressaram um flagrante desrespeito pela vida na forma como consumiam drogas e álcool ou na forma como participavam em atividades que poderiam potencialmente levar à sua morte. Foi-me comunicado que tal comportamento era considerado suicídio naquele local. Elaborando sobre o assunto suicídio, a professora me explicou que quando um ser humano tira a própria vida em desespero, devido a desequilíbrios emocionais ou mentais, agonia física, ou mesmo depressão grave, fazê-lo é semelhante a quando uma pessoa muito idosa, cansada de se agarrar à vida, termina simplesmente recusando-se a comer ou a respirar. Quem quer sair da vida não é punido do outro lado, explicou. Ele explicou como aqueles que abortam suas próprias vidas experimentam um período de descanso do outro lado, mas o que pretendiam aprender enquanto estavam no corpo ainda precisa ser aprendido, e fazê-lo não é fácil sem um corpo. Passei a entender que por mais que eles tenham sido ensinados e infundidos com informações boas e úteis naquele lugar, e mesmo que concordassem de todo o coração com o que foi ensinado e com o que precisavam aprender, o aprendizado permanece teórico sem um corpo para colocar esse aprendizado para o teste. Ele explicou como precisava ensinar aquele grupo específico de pessoas como é vital para eles olharem além de si mesmos. Ele queria transmitir-lhes como deixar para trás a auto-obsessão e como continuariam a estagnar se não conseguissem libertar-se das suas atitudes. Ele balançou a cabeça, insinuando que havia muito pouco que pudesse fazer para ajudá-los. Ele explicou que o seu serviço a esse grupo era tentar acender as chamas da paixão pelo que pretendia transmitir-lhes, de modo que o fogo aceso dentro deles queimasse durante a sua estadia na Terra. Não sei quais métodos ele usou para ensinar o grupo, mas apenas por estar em sua presença consegui me conectar com a energia do aprendizado que ele pretendia transmitir aos outros. Quando perguntei a ele quem eram as pessoas ao nosso redor, senti uma súbita onda de ansiedade quando ele respondeu telepaticamente que eram todas pessoas falecidas. Se essas pessoas estão mortas, então o que sou eu? Eu perguntei sem rodeios. Você está entre os vivos e os mortos. Você está como se estivesse em coma. Ainda haverá vida em você, explicou ele. Foi então que comecei a procurar uma saída, pois comecei a entrar em pânico. Eu estava no canto da sala prestes a sair quando alguns adolescentes de repente se lançaram sobre mim com energia para tentar me impedir de sair da área. Parecia quase como se eles desejassem contato ou energia sexual, e suas intenções me deixaram ainda mais determinado a partir. Suas ações e até mesmo as poucas interações que tive com outras pessoas me fizeram perceber que alguns daqueles que deixam a Terra chegam ao outro lado como os mesmos seres de natureza humana que eram na Terra. Por outro lado, questionei-me sobre a importância da religião e, com essa questão em mente, recebi o conhecimento de que a religião não era importante como eu imaginava. A religião de alguém, não importa qual seja, estava escrita em seu próprio coração. Aprendi que é mais importante saber quem é a pessoa do que quem ou o que ela adora. A frequência, o tom de uma pessoa e o que entendi como a equação matemática de uma pessoa são as características que realmente definem uma pessoa. Aprendi que nascemos na Terra para aprender a amar divinamente e que nos tornamos mestres de nós mesmos, tornando-nos mestres de nossos próprios aspectos inferiores ou mais densos, canalizando a energia inferior para cima, a fim de alcançar nosso potencial mais elevado. Prefaciarei a segunda parte da minha EQM dizendo que muito do que experimentei permanece esquecido para mim e que estou tentado a dizer que o que experimentei na descrição a seguir ocorreu simultaneamente com o que já relatei. De qualquer forma, começarei dizendo que minha experiência começou com a sensação de me mover a uma velocidade incrível e, à medida que me movia, tornei-me cada vez mais consciente de uma presença divina que emanava o mais puro amor, um amor que envolvia e permeava meu ser e preenchia-me com a mais profunda sensação de paz. Quando me voltei para a presença, vi um ser cujo rosto irradiava uma luz magnífica, e esse ser de luz, a quem me referirei como meu guia, exalava uma energia muito maternal, embora houvesse aspectos de sua energia e de sua aparência que me parecia masculina. Parecia que estávamos viajando para cima e para um reino ou experiência de vibração mais elevada. De repente, eu estava no espaço, entre estrelas, planetas e corpos celestes, ouvindo o discurso do meu guia sobre as estrelas enquanto viajávamos pelo universo.
À medida que viajávamos, palavras e números holográficos apareciam diante de mim enquanto meu guia falava sobre a beleza dos corpos celestes e sobre as leis e a ordem do universo. Meu guia explicou que existe uma matemática suprema inerente a tudo no universo e, na época, fui capaz de compreender o enorme conjunto de equações matemáticas elementares de toda a natureza. Você está escrito nas estrelas, disse meu guia enquanto me explicava a ordem por trás das estrelas no céu. Ele explicou como as estrelas são um mapa ou chave matemática para tudo o que existe e que tal conhecimento era conhecido pelo homem no passado, mas desde então foi corrompido e usado para coisas de propósito trivial em nosso planeta. Em resposta às minhas orações, meu guia explicou-me que há ordem e perfeição em tudo o que ocorre e em tudo o que existe. Antes da minha EQM, como muitos outros, eu acreditava que vivíamos num mundo de caos. Pareceu-me injusto que os inocentes sofressem e que alguns fossem submetidos a provações extenuantes e implacáveis, enquanto outros nascessem para uma vida de luxo na vida de solteiro que nos foi concedida. Eu chorava e orava por horas seguidas, implorando a Deus que me ajudasse a entender seu desígnio. Durante a minha EQM, compreendi que a maioria de nós viveu muito mais tempo do que podemos imaginar e que a nossa vida na Terra é apenas um momento infinitesimal na vida do nosso espírito. Foi-me mostrado como cada indivíduo, por sua própria vontade, escolhe um caminho no qual encontra as circunstâncias e experiências que se concentram no desenvolvimento do aspecto do espírito que deseja desenvolver. Aprendi que existe de facto uma matemática divina intrínseca ao programa de uma criação ou intenção, e que esse programa organiza a energia necessária para orquestrar o alinhamento das circunstâncias e experiências que facilitam a aprendizagem pretendida. Em resumo, aprendi que nada acontece por acaso. Foi-me mostrado que cada aspecto das nossas vidas é governado pelas leis naturais da nossa própria criação e que escolhemos sujeitar-nos a essas leis. Aprendi que de fato criamos nossos mundos. Também me foi mostrado como nunca se pode presumir que, se alguém vive uma vida de sofrimento, isso se deve às más ações que cometeu numa vida passada, e que muitos podem escolher uma vida de sofrimento pelo que essa vida significa. Despertará neles ou para poder tocar a vida de outras pessoas. Me encheu de um profundo sentimento de paz e gratidão ao finalmente compreender que nossas vidas são de fato orquestradas de acordo com um plano divino e, pela primeira vez, sem saber quem ou que é Deus, confiei completamente em Deus e em seu plano para minha vida. Minha viagem pelo universo foi uma experiência inexplicavelmente feliz para mim e, enquanto viajávamos, me mostraram muitos planetas e luas lindos. No final da nossa viagem, fui levado perante o que parecia ser uma imagem viva do nosso planeta. Enquanto eu olhava, vi a palavra novata. Então todo o planeta pareceu despertar de seu sono quando a luz brilhou sobre ele, e ouvi uma voz feminina suave soar nos dias da semana em um idioma diferente. Prepare-se para o 7º dia, ouvi a voz dizer e vi a imagem de um piano ao receber informações sobre música e oitavas. Ao mesmo tempo em que assistia ao que parecia ser um filme panorâmico ao vivo de cenas da Terra, voava sobre a Terra em grande velocidade. Embora eu tenha esquecido muitos detalhes dessa experiência, lembro-me de ter visto campos cultivados enquanto me explicavam que a comida havia sido alterada e envenenada e que as pessoas da Terra estavam consumindo alimentos impuros. Isto é a morte, ouvi uma voz dizer, e me disseram que o homem deveria retornar à terra ou a morte se espalharia por toda parte. Retorne à terra, a voz repetia continuamente, e fui aconselhado a consumir apenas alimentos puros, não adulterados e limpos. Foi-me então feita uma revisão de vida, e meu guia ficou ao meu lado durante essa experiência como um apoio amoroso. Embora às vezes eu tenha sido muito cruel e tenha magoado muitas pessoas com meu mau humor, e embora achasse difícil perdoar as pessoas, senti apenas amor e compreensão ao longo da revisão de vida. Do ponto de vista de uma mente superior, fui capaz de sentir exatamente o que os outros sentiam nas minhas interações com eles, e tomei consciência de que até os meus pensamentos afetavam aqueles que me rodeavam. Estranhamente, consegui entrar nas mentes de muitas pessoas com quem interagi durante a minha vida e pude ver o seu passado e a paisagem emocional por trás dos seus pensamentos, a fim de compreender como as suas crenças sobre a vida tomaram forma.
Através dessa experiência, pude ver como todos, quando crianças, precisam de amor, aceitação e aprovação, e por todos senti o mesmo amor que uma mãe sente por seu filho pequeno. Ao contrário da minha crença de que Deus era um Deus de julgamento e retribuição, percebi que Deus nos considera com o amor e a compaixão que uma mãe sente pelos seus filhos pequenos, embora numa ordem de magnitude infinitamente maior. A revisão de vida me deu a oportunidade de analisar e ter empatia pelas pessoas da maneira mais profunda, e por causa dessa compreensão muito mais profunda e porque repudiei a noção de um Deus julgador, achei mais fácil perdoar os outros. Pela primeira vez na minha vida, senti-me maravilhoso por ter renunciado ao fardo da minha raiva e dos meus julgamentos e por sentir um amor maternal até mesmo pelos meus inimigos jurados. Também fiquei ciente de que meu eu superior ou alma vê meu eu corpóreo com o mesmo amor maternal e compaixão, e que queria que eu vivesse uma vida cheia de amor, felicidade e alegria. Durante a minha experiência de quase morte, nunca tive a sensação de que Deus fosse uma entidade relegada à forma, mas sim que Deus era a essência, intrínseca a todas as formas. Senti também que Deus era uma espécie de superinteligência, ou a ordem em todas as coisas, e a vibração mais elevada ou quintessência de frequência, presente em todos os lugares e em todas as coisas. Da minha EQM, trouxe de volta o conhecimento de que tudo está imbuído da essência divina ou centelha divina, aquilo que chamo de Deus, e que essa centelha divina está em cada átomo, mineral, vegetal, animal, humano e além. Com Deus assim definido, regressei da minha EQM emancipado do pesado ímpeto de definir, categorizar ou rotular as coisas. Agora vejo que estamos todos conscientes e vivenciando a vida, aprendendo como amar, criar e nos desenvolver para alcançar nosso potencial mais elevado. Eu sabia que me cabia viver a vida na expressão do meu espírito e confiar em Deus mais do que nunca. Agora percebo que o universo está perfeitamente ordenado e que sempre encontro uma forma de equilibrar tudo. Durante a minha experiência de quase morte, observei que cada continente, país, cidade, raça ou família vibrava com um padrão de energia único, conectado, mais distinto dos outros do seu tipo, e que cada um é sagrado com um propósito importante. Meu guia então me pediu para retornar ao meu corpo. Sua intenção me magoou tão profundamente que senti como se estivesse sendo rasgada ao meio. A dor emocional era tão profunda que senti meu choro implodir dentro de mim quando caí para frente e desabei. Então comecei a chorar profundamente dentro de mim enquanto sentia cada parte do meu ser angustiada. A ideia de me separar do meu único era tão insuportável que parecia a morte. Meu guia então se aproximou de mim e, com os braços em volta de mim, me confortou e me encorajou calmamente a ser forte. Olhe para a esquerda, disse ele, e, ao fazê-lo, vi um ônibus escolar parar ao longe. Observei uma criança pequena ser escoltada para fora do ônibus e trazida até mim, e reconheci aquela criança como minha filha, que na época tinha apenas 4 anos. Durante o sono, pediram-lhe que viesse em espírito para me ajudar. Ela caminhou até mim e me puxou um pouco. Mamãe, quem vai cuidar de nós se você não voltar? Ela perguntou. Suas palavras me encheram de um amor que rompeu como o sol e, sem hesitar, respondi, querida, vou, é claro. Meu guia sorriu com conhecimento de causa e me lembrou que ele não estava me forçando a voltar e que, em última análise, a escolha era minha. Olhei para ele e voltei para a terra. Queria voltar a amar e cuidar da minha filha, mas a ideia de me separar dele ainda me magoava profundamente. Olhe para a direita, disse ele, e quando me virei para a direita, vi uma figura holográfica de minha mãe, velha e precisando de ajuda. Senti-me compelido a estender a mão, tocar e tentar ajudar aquela aparição aparentemente viva. Você vê? Está na hora. Você quer voltar, disse meu guia. Por favor. Não posso ir sem você, chorei. Muito bem, irei com você, respondeu ele. De repente, estávamos juntos como um só ser e me senti seguro e calmo. Aponte o dedo para frente e toque o planeta, disse ele. Estendi a mão e vi a energia na forma do meu dedo avançando e entrando no campo de energia do planeta. Senti uma onda de eletricidade saindo da ponta do meu dedo e começando a subir, e quando a onda de eletricidade atingiu a primeira articulação, senti uma força colossal de repente me puxar para frente. A próxima coisa que percebi foi que estava de volta ao meu quarto em casa, olhando para o meu corpo.
Movi-me em direção ao meu corpo e tentei me conectar com ele, mas quando não consegui, comecei a entrar em pânico. Tentei mover meu corpo e tentei gritar, mas meu corpo parecia estar ali, sem vida. Empurre-se repetidamente pela área da garganta. Isso desencadeará uma liberação de energia e seu marido ouvirá você, aconselhou meu guia. Quando ele tocar em você, você poderá se reconectar com seu corpo, explicou. Comecei a empurrar a área da garganta, repetidamente, até conseguir emitir um som alto o suficiente para acordar meu marido. Quando meu marido tocou meu corpo, experimentei uma sensação semelhante à de eletricidade movendo-se por meu corpo, mas continuei incapaz de me conectar com ela. Meu marido, percebendo que eu estava em estado de choque, agarrou-me, puxou meu corpo para cima e começou a gritar meu nome repetidamente. Enquanto ele sacudia meu corpo, senti a eletricidade começando a se mover por toda a minha pele e pude sentir que estava me reconectando com meu corpo. Levaria semanas para fazer um relato completo de tudo o que experimentei durante minha EQM, mas o que forneci foi um breve resumo. Durante semanas, continuei a ter visões, sonhos incríveis e experiências divinamente inspiradas. Desde então, perdi o desejo de consumir carne animal, e minha dieta agora consiste principalmente em alimentos orgânicos crus. Não como nada com ingredientes químicos e procuro consumir alimentos da mais alta qualidade e pureza. Para ser fiel a mim mesmo, deixei para trás a religião com a qual cresci, embora isso não tenha sido fácil para mim. Após minha experiência de quase morte, descobri que desejava muito menos. Na primeira semana após minha experiência de quase morte, eu estava limpando minha casa, querendo me livrar de muitas coisas. Livrei-me de muita decoração e música da casa que achava que não combinavam com a energia e vibração que desejava em minha vida. Perdi o desejo de fazer compras com a mesma frequência que antes da minha experiência de quase morte. Algumas semanas depois, consegui ver luz dentro e ao redor de tudo. Pude ver o reino que rodeia este reino terreno e pude ver e sentir a vibração de tudo ao meu redor. Logo após minha experiência de quase morte, comecei a meditar e a me conectar com meu guia. Minhas orações tornaram-se oportunidades para me conectar, sentir e receber, em vez de implorar, preocupar-me e pedir perdão. Mesmo não sendo um cristão praticante, ainda tento viver pelo exemplo liderado por Jesus e pelos seus ensinamentos. Hoje olho com reverência e respeito a todos que foram ou são exemplo dos ensinamentos de Jesus. Encontrei o bem, ou Deus, em muitos lugares e nos ensinamentos de muitas religiões e escolas de pensamento. Logo após minha experiência de quase morte, tropecei em uma mulher que estava sendo consolada por muitas outras pessoas. Quando todos se dispersaram, comecei a conversar com ela. Ela me explicou que acabara de descobrir que sua filha havia morrido, mas não sabia por que nem como. Pedi para ver uma foto da filha dela porque minha intuição me dizia que ela era uma das pessoas que conheci do outro lado. A mulher trouxe uma foto quando a encontrei no dia seguinte e, quando olhei a foto, imediatamente a reconheci como a garota que adorava cantar. Ela tinha lindos cabelos ruivos e olhos verdes. Perguntei à mulher. Sim, ela disse, respondeu a mulher, e foi então que contei a ela sobre minha experiência de quase morte, como conheci aquela linda jovem e como ela me pediu para entregar várias mensagens à sua família. Passei então a relatar minha interação com a jovem, e tudo o que contei a essa mulher sobre o que sua filha disse pareceu fazer todo sentido para ela. Ela me contou que pouco antes da morte de sua filha, ela ouviu de outras pessoas que sua filha havia começado a cantar e que ela tinha paixão por cantar. Contei a ela sobre o arrependimento de sua filha por ter decidido acabar com sua vida prematuramente e, embora seja difícil refletir sobre essas coisas, eu sabia que tudo o que contei a ela proporcionou algum conforto àquela mulher. Soubemos mais ou menos uma semana depois, através do legista, como a menina morreu, o que confirmou para mim o que a jovem me dissera do outro lado a respeito das circunstâncias da sua morte e da sua experiência de morrer. Eu poderia encher um livro com as coisas maravilhosas que aconteceram desde a minha EQM. Minha vida ainda tem seus desafios e, como todo mundo, ainda luto com meus próprios problemas mundanos e pessoais. Sinto que a EQM despertou a minha consciência e certas capacidades em mim, e a minha compreensão da vida aumentou desde então.
Após meu retorno, descobri que havia sido puxado para aquele portal específico no início da experiência de quase morte, com outras pessoas que haviam encerrado suas vidas prematuramente, porque há muitos anos eu tomava medicamentos fortes para meus problemas de saúde e que esses medicamentos estavam me matando lentamente. Eu me via como uma vítima indefesa por muito tempo e dependia muito de fontes externas para resolver problemas de saúde, em vez de acreditar no poder interior para transformar minha saúde. Em minha dor e tristeza, tornei-me egocêntrico e desanimado. Ao ver os outros que passaram por aquele portal, aprendi que eu tinha que me libertar. Desistir da minha história pessoal de ser uma vítima. Desisti de todos os rótulos que os médicos me deram para os meus problemas de saúde e deixei de lado a minha história do ser limitado que pensava ser. Trabalhei pela humildade e me abri para o aprendizado e o crescimento. Assumi total responsabilidade pelo meu sofrimento e parei de culpar os outros. Aos poucos fui fazendo da minha vida um reflexo do amor perfeito que vivi do outro lado. Devido à relação muito íntima que tive com o sofrimento, a confusão e o medo ao longo da minha vida, espero que este relato da minha EQM inspire ou ajude outras pessoas de alguma forma, e para aqueles que se identificam de perto com a minha experiência, que isso dá-lhes alguma segurança, esperança, apoio e até iluminação.